Olá pessoal, meu nome é Mahapavitra Sahuri e eu sou mentor espiritual há mais de 10 anos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou tirar mensagens espirituais para cada signo. Normalmente vocês estão acostumados com as previsões que eu continuo fazendo. Inclusive, tem vídeos sobre as previsões das áreas da vida de cada signo para o ano de 2023, que daqui a alguns dias vai ser postado aqui no canal. Antes de nós começarmos, se inscreva, porque é da lista dos inscritos que eu pego todos os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Por isso é tão importante que você se inscreva, para ter o seu nome aqui comigo na minha lista de orações. Eu rezo todos os dias pelos inscritos do canal. Além disso, curta esse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e ama. Não custa nada, é de graça, me ajuda bastante e assim o canal continua crescendo e eu consigo continuar postando cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Então, começando com o signo de Áries, que tem o equivalente de punhal no horóscopo cigano. Vamos lá. Vamos lá, signo de Áries. Primeira mensagem, primeira orientação e direcionamento que sai aqui na mesa para vocês é para que vocês limpem os corações de antigas tristezas, sejam mais solidários em suas relações sociais. E vejam que interessante, logo abaixo, esta carta fala que é hora de dar em vez de receber. Então é muito importante, é muito bacana que vocês pratiquem algum tipo de caridade. Quando eu falo isso, geralmente as pessoas pensam, nossa, mas caridade prevê dinheiro. Eu falo de jeito nenhum. Também pode ser dinheiro, mas há muitas formas de se fazer caridade. Nós podemos doar tempo, amor, carinho, atenção. Então, quantas vezes na minha vida eu precisei fazer caridade por algum pedido, por alguma cobrança espiritual, e eu fui doar tempo, doar amor. Eu passava a tarde no asilo conversando com os velhinhos, eu passava o dia inteiro no orfanato brincando com as crianças. Às vezes, o que as pessoas querem ou precisam é amor, carinho e atenção. Dinheiro é importante, né? Quando a gente tiver dinheiro para doar, é muito bacana, façam. Mas quando a gente não tiver, isso não significa que nós não possamos ou que nós não devamos oferecer nosso tempo, nosso amor, nosso carinho e nossa atenção. Então, recado dado. Limpe seu coração de antigas tristezas, seja mais solidário em suas relações sociais. E logo aqui fala que é hora de dar em vez de receber. Prestem atenção nisso. Todas as vezes que esse tipo de orientação, de direcionamento sai, eu costumo dizer para as pessoas assim, faz mais de 10 anos que eu sou mentor espiritual e inúmeras, incontáveis vezes eu já vi pessoas tendo esse tipo de direcionamento e orientação e elas falarem, nossa, mas por que será que existe essa cobrança, esse caminho? Existe justamente porque há uma probabilidade muito grande de você conhecer pessoas no ambiente onde você vai praticar caridade. Então eu já vi muitas pessoas irem fazer caridade e acabarem conhecendo uma pessoa que oferece uma vaga de trabalho, de emprego, uma pessoa que acaba namorando, se conhecendo ali e aí constrói uma vida juntos. Então eu já vi muitas transformações grandiosas acontecerem na vida das pessoas quando elas se dedicam de fato a algum tipo de caridade. Portanto, não ignore isso.
Claro, não vá fazer a caridade esperando uma coisa em troca, isso é terrível, mas vá fazer com o teu coração aberto. Por quê? Porque existe uma orientação para que você siga esse caminho. Deste caminho pode ter certeza que você vai colher muitos frutos bonitos, positivos e que vão acrescentar alguma coisa importante na tua vida. Aqui fala para você fazer as suas escolhas. Então você está no momento da vida de fazer escolhas. Quando sai essa carta eu sempre falo, é hora de separar o joio do trigo. Escolha o que você quer, o que você não quer, o que você tolera, o que você não tolera mais na sua vida, até onde vão os limites que você quer colocar. Então isso eu já não gosto, eu preciso colocar tal pessoa em tal posição, eu preciso explicar melhor, delimitar certas coisas na minha vida. Então veja, quais são as escolhas que você fica adiando, que você sabe que você tem que fazer, mas por um motivo ou por outro você fica jogando lá para frente. Ah, depois eu vejo, depois eu faço. Não, agora não é hora. Então a mensagem é direta e clara. Veja aí quais são essas escolhas que você realmente precisa fazer e faça. Pare de perder tempo, pare de ficar dando desculpa esfarrapada, pare de ter medo. Eu vejo muitas vezes as pessoas com medo, né? Falam, nossa, eu sei que eu tenho que fazer tal escolha, mas eu tenho receio do que pode acontecer. Sinta no teu coração. No teu coração você vai saber o que fazer e como tomar essas decisões. Essa carta fala muito sobre isso, para que você domine suas emoções. Então, domine as suas emoções primeiro. O que significa isso? Significa que você precisa aprender a trabalhar com os teus sentimentos. Então você tem que fazer escolhas, tomar decisões, certo? Está com medo? Está com insegurança, com receio? Tem cobrança? Tem pessoas que às vezes podem dar palpite? Calma. A primeira coisa que você deve fazer é dominar as suas emoções. Coloque os teus sentimentos em ordem, tua cabeça no lugar. Veja de fato o que você deve manter na tua vida e o que você deve eliminar da sua vida. O que e quem, quais coisas e quais pessoas, quais situações, quais comportamentos, quais atitudes e quais posturas. Então, faça essa análise primeiro. Depois, faça as escolhas que você sabe que você já devia ter feito. Para de perder tempo, para de ter medo. Limpa teu coração de antigas tristezas, faz esse processo de renascimento, de rejuvenescimento emocional. Deixa os teus sentimentos voltarem para o estado original deles. Livre-se de mágoas, rancores, dores, traumas e todas essas coisas que eventualmente você possa estar carregando até hoje. Limpa teu coração de tudo que é tristeza lá do teu passado. Se desapegue de certas pessoas, se desapegue de certos acontecimentos que não voltam mais, tá? E também seja mais solidário. Vá dar em vez de receber. Domine suas emoções e faça suas escolhas. Eu sei que falando assim, né, nossa, uma mensagem ali de 5, 10 minutos, é uma coisa rápida. Então, é rápido, mas é extremamente profundo. Como nesse vídeo eu vou falar sobre todos os signos, é assim mesmo. Se for o caso, escute novamente, veja essas orientações de novo e comece a agir. Tome uma atitude com relação a essas mensagens que estão sendo postas aqui na mesa para vocês. Não ignorem, que como eu sempre digo, quem coloca essas cartas na mesa é a espiritualidade. Vamos lá. Próximo signo, signo de Touro, com o equivalente de coroa no horóscopo cigano. Vamos lá, taurinos. Olha só que lindo que a gente tem aqui na mesa. É o que eu sempre digo, né? São mensagens mais simples, mais objetivas, mais curtas,
só que extremamente profundas. Então, logo aqui na abertura, nós temos a mensagem para que você se entregue à sensibilidade emocional e encare seu karma com coragem e determinação. Toda vez que eu falo de karma, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim: ah, mas eu não acredito nisso. Eu falo, então, o fato de você não acreditar em karma não significa que ele não exista. Sempre dou o mesmo exemplo. Quando um cachorro escuta um barulho que você não escuta, né, porque o teu ouvido é limitado, então o cachorro consegue escutar uma gama de sons que nós humanos não conseguimos. Então, porque você não consegue escutar aquele barulho, significa que ele não existe. Então o cachorro é doido. Não, né, gente? Então tem certas limitações que a gente tem que começar a ultrapassar. É importante que haja um processo de abertura, de expansão, para que nós consigamos entender sempre as coisas. Então, entregue-se à sensibilidade emocional e encare o seu karma com coragem e determinação. Karma são aquelas atividades, aquelas ações que de alguma forma nós temos que resgatar, que nós temos que cuidar ali dessa relação de débito e crédito. Vamos lá. Logo aqui, nesse alinhamento, nós já temos a mensagem de que as respostas que você precisa estão a caminho. Calma. Algumas respostas que você tanto precisa, tanto busca, que de fato são importantes na sua vida, já estão para chegar. É uma questão de tempo. Usa esse tempo, enquanto essas respostas não chegam, para ir trabalhando aqui, ó, a sua energia protetora. Cerque-se de energia protetora. Então veja, de que forma você se protege? Mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Então, como eu estou falando, né? São cartas que aparentemente são simples, mas que têm um nível de profundidade imenso. Então, olha aqui. Cerque-se de energia protetora. Comece a trabalhar os pontos que você sabe que você precisa de proteção. Por quê? Porque algumas respostas que você precisa estão chegando, estão a caminho, e enquanto elas não chegam, use esse período para se cercar desta energia, para se proteger, como eu acabei de falar, tá? Enquanto isso, vá trabalhando essa sensibilidade emocional e vá vendo quais são os karmas que você tem que resgatar com coragem e determinação. Não tenha medo, não fique inseguro ou insegura, não tenha timidez, não ache que você não vai conseguir, até porque vocês de Touro, vocês têm uma força que, olha, é impressionante. Vocês sabem disso, vocês sabem do que eu estou falando. Então usem essa força. Eu sei que às vezes a gente fala, poxa, mas estou fraco, estou cansado. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque vocês conseguem, vocês têm condições. Porque em breve, olha aqui, há um caminho de iluminação para vocês. Então eu insisto em dizer, esta orientação, este direcionamento, essa mensagem aparece justamente para que vocês usem esse tempo de espera até que essas respostas que vocês precisam cheguem. Usem esse tempo para se entregar, para cuidar do lado emocional de vocês e encarar o karma com coragem, com determinação, sem medo e sem ficar reclamando e se pondo como vítima. Enquanto isso, vai se cercando de energia protetora, porque logo, em breve, vai chegar um caminho de muita luz, de muita iluminação em todos os aspectos, como eu falei. Se você buscar se cercar de energia protetora mental, espiritual, psicológica e assim por diante, a iluminação também vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Pode confiar que quem coloca as cartas na mesa aqui no meu trabalho é a espiritualidade, tá? Preste atenção nisso. Se for necessário, volte, porque estas mensagens são rápidas, mas são extremamente profundas, como eu já falei. Muito bom. Se precisar, assistam novamente. Próximo signo, então, signo de Gêmeos, com o equivalente de Candeia no horóscopo cigano. Vamos lá.
Vamos lá então para vocês de Gêmeos. Primeira mensagem fala: mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Aprenda a enxergar o lado bom que está presente em toda e qualquer experiência. Logo aqui a gente vê: seja corajoso e honesto, seja corajosa e honesta. Vamos começar a fazer a ligação entre as cartas. Aqui, primeira coisa é o seguinte: tem momentos em que a gente fala, nossa, mas a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha, todo mundo está melhor que eu, meu Deus, eu não sei o que acontece na minha vida que parece que as coisas não andam, tudo é demorado, tudo é difícil, para todo mundo as coisas se resolvem. Pode parar. Né? A tua espiritualidade fala para que você mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Pare de ficar reclamando ou se lamentando. Pare de ficar falando sobre perdas e ganhos. O fato é que vocês precisam restaurar um pouquinho o bom humor. Provavelmente deve estar havendo cansaço, estresse, e isso faz com que vocês, às vezes, se coloquem sim numa posição que pode ser de vítima. Então, aprenda a enxergar o lado bom que está presente de fato em todas as experiências. A mesma energia que a gente usa se fixando no que é ruim é a mesma que a gente poderia estar gastando se fixando no que é bom. Então, dá uma limpada na tua mente. Quando eu vejo esse tipo de mensagem aqui na mesa, eu sempre falo para as pessoas assim, uma coisa que me ajuda bastante é música. Às vezes a cabeça da gente vibra com a mente inferior, que é essa mente de vitimismo, cansaço, preocupação, insegurança, né? E a mente superior seria o oposto. Quando a minha mente está, às vezes, né, vibrando nessa porção inferior, eu imediatamente coloco uma música. Música é uma coisa que me ajuda muito. A música tem a capacidade, o poder de transformar essa atitude mental e me transportar para uma época gostosa da minha vida, traz sentimentos gostosos. Então eu escuto música e automaticamente eu volto a lembrar do lado bom das experiências que eu já tive ao longo da minha vida. Cada um tem um caminho, eu só estou tentando ajudar, às vezes para quem tem dificuldade, ou às vezes para quem fala, nossa, mas como que eu faço isso? Está aí um dos caminhos possíveis, mas existem vários. Aqui a carta do cavaleiro fala, olha, seja corajoso, corajosa, para de ter medo. Para de ter medo, insegurança, deixa a opinião dos outros para os outros, confie em você e no teu próprio potencial. Faça isso de uma vez por todas. E seja honesto ou honesta, não no sentido de que vocês estejam sendo desonestos, mas a honestidade do cavaleiro é uma honestidade que vai para cada um de vocês. Sejam honestos com si mesmos. Comecem a falar, deixa eu parar de fechar os meus olhos diante de certas verdades, diante de certas realidades que eu preciso encarar de uma vez por todas, com coragem, sem me colocar como vítima e buscando ver sempre o lado bom, né, o lado positivo de todas as experiências que eu tive, que eu tenho e que eu também ainda vou ter. Seja audaz e dê o primeiro passo. Então, seja audaz, seja corajoso, corajosa, para de ter medo. Pode ter ousadia sim, tá? E dê o primeiro passo. Para de ficar naquela. Amanhã eu começo, depois eu vejo. Não, segunda-feira eu começo. Mês que vem eu faço. Ano que vem eu mudo. Para com isso. Dê o primeiro passo agora. Para de perder tempo, porque a pessoa que mais vai ficar prejudicada sempre vai ser você. Acho que não vale a pena, né? E reconheça, como eu acabei de falar, tudo aquilo que você precisa mexer na sua vida. Reconheça tudo aquilo em que você é bom, tudo aquilo em que você não é bom ou boa. Reconheça todas as tuas capacidades, teus potenciais. Reconheça todas as mudanças que são necessárias na tua vida. Seja audaz, tenha coragem, dê o primeiro passo, seja corajoso, seja honesto com você próprio, com você própria, tá? Mantenha o bom humor. Veja o lado bom de todas as coisas e vá. Pode ir sem medo. Eu sempre falo, quando eu faço essas tiragens, que parece muito simples, mas não é. Não significa que, porque uma orientação é rápida, que ela seja superficial. Muito pelo contrário. Como vocês estão vendo, numa tiragem rápida como essa, como existe profundidade aqui. Como a espiritualidade é generosa, que é a espiritualidade que põe as cartas na mesa, e com essa generosidade consegue orientar e direcionar todo mundo. Então, se for necessário, volta um pouquinho o vídeo
e assista novamente a esse trecho que fala sobre o seu signo e absorva estas mensagens de maneira profunda. Como eu disse, não é porque é rápido que a tiragem tem menos profundidade. Na espiritualidade, sempre existe profundidade, né, pessoal? Vamos lá, então. Próximo signo, signo de Leão, com o equivalente de estrela no horóscopo cigano. Vamos lá. A primeira mensagem fala aqui: procure equilíbrio entre razão e emoção. Assuma suas emoções com naturalidade, evitando o excesso de racionalização. Então equilibra aí a tua razão e a tua emoção. Às vezes isso pode estar em desalinhamento. Tem momentos em que a nossa emoção fala muito mais alto do que nossa razão e vice-versa. Então, comece a entender com naturalidade, sem forçar a barra, quais são e como são essas emoções que você precisa assumir de uma vez por todas na sua vida, evitando o excesso tanto de um como de outro. Evite o excesso de emotividade e evite o excesso de racionalização, né? Todo excesso é ruim. Tudo que é muito na vida da gente leva ao desequilíbrio. Muito sal, muito açúcar, muita paixão, muita racionalidade. Então o momento é para equilibrar. Essa carta fala para que você se cerque de energia protetora. Busque como você se protege, por exemplo, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente. Então, enquanto você procura esse equilíbrio entre razão e emoção, enquanto você vai trabalhando as suas emoções com naturalidade, sem ser muito água, nem muito vinho, nem muito racional, nem muito emocional, enquanto isso, vá se cercando de energia protetora. O que te protege? Se questione sobre isso. O que faz com que você se sinta protegido ou protegida? Cada um tem uma forma de se sentir protegido. Tem pessoas que buscam mais proteção mental, energética, outras pessoas buscam mais proteção espiritual e assim por diante. Cada um tem um caminho, mas o momento é para que você se cerque sim de energia protetora enquanto você busca esse equilíbrio entre razão e emoção. Aqui, essa carta fala que os seus sonhos precisam de um plano prático. É justamente o que está falando aqui. Como você pega os teus objetivos, como você estabelece metas e como você cria um plano de ação, para que na prática você consiga atingir, alcançar essas metas. Você já parou para pensar nisso? Você já fez isso alguma vez na tua vida e você chegou no final e falou assim, olha, eu fiz todas as etapas até o fim e realmente consegui atingir minhas metas ou cheguei muito, muito, muito perto mesmo. Tem pouca gente que faz isso na prática. Às vezes as pessoas até começam e no meio do caminho elas desanimam. Não pare no meio do caminho. Termine tudo aquilo que você começou. Então, todos os seus sonhos precisam sim de um plano prático. Pode se planejar na teoria, determine como você vai atingir aquilo e vai para a prática. Não fique só no campo das ideias, tá? E tenha foco. Então, as cartas são muito, muito, muito complementares. Como eu sempre falo, na espiritualidade não há erro. E quem põe essas cartas aqui é a espiritualidade. Então, veja direitinho aí como é esse equilíbrio entre razão e emoção. Enquanto você vai se equilibrando, cerque-se de energia protetora, entendendo qual é a energia protetora que você mais precisa nesse momento da tua vida. Seus sonhos precisam de um plano prático, então faça isso que eu acabei de falar, determine como você vai atingir as suas metas, primeiro defina quais são as metas, depois como você vai atingi-las e parte para a ação. Não tenha medo, não tenha vergonha, não fique com insegurança, não fique dando desculpa esfarrapada. Tenha foco que você realmente vai conseguir chegar muito longe mesmo.
Eu falo, né, essas mensagens parecem, porque elas são rápidas, parece uma coisa superficial. Eu falo, mas de jeito nenhum, né? Pensar assim é um erro grave, é um equívoco. Essas mensagens são rápidas, mas elas são extremamente profundas, até porque na espiritualidade não existe coisa rasa. Tudo é carregado com muita profundidade mesmo. Próximo signo, signo de Câncer, com o equivalente de roda no horóscopo cigano. Ok, vamos lá então. Primeira carta fala o seguinte: chega de preguiça e desânimo. Encontre entusiasmo em sua vida e tenha atitude. Então, se você está num momento de preguiça, de desânimo, pode ser também medo, insegurança, medo do julgamento dos outros. Às vezes você pode estar duvidando da sua capacidade e do seu potencial. E você está num momento de dar um basta em tudo isso. Dê um basta, fala chega de preguiça, chega de medo, de insegurança, de desânimo. Encontre entusiasmo, tá? O que te dá entusiasmo? Cada um tem um caminho, mas busque esse entusiasmo, esse ânimo. E a partir daí tenha uma atitude. Pegue esse ânimo e transforme em uma ação, uma coisa prática, tá? Essa carta fala, olha, liberte sua natureza selvagem. É justamente isso. Às vezes a gente tem que buscar no nosso íntimo, no nosso interior, esse lado instintivo, esse lado selvagem. Que este aqui vai ser o caminho, vai ser a receita para você dar um basta em tudo isso que eu falei. Medo, preguiça, desânimo, insegurança. Libertar a sua natureza selvagem, o teu instinto, aquilo que está lá no fundo, que às vezes você pode ter abafado tanto, que isso entrou num estado de dormência. E isso precisa ser acordado. Isso precisa ser despertado. Reacenda a tua chama interior. Busque o que é que aquece e anima o teu coração. O que desperta essa chama dentro de você que precisa ser acendida, né? Ser acesa, perdão, novamente. Busque isso, tá? Porque nada dura para sempre. Então eu sempre falo, o que é bom passa, mas o que é ruim passa também. Então se você está se lamentando, está triste, está desanimado, nada é para sempre. Tudo na vida é transitório. Então, entenda que existe transitoriedade em todas as coisas, como eu acabei de explicar, e dá um basta, né? Chega de preguiça, chega de desânimo, vá buscar entusiasmo na tua vida e parte para a ação. Vai fazer alguma coisa prática, porque ficar do jeito que está não dá, né? Tem mudanças aí, não estou falando de tudo, mas tem mudanças na tua vida que você precisa começar a fazer para ontem, né? As cartas mostram isso, a espiritualidade põe isso aqui na mesa para nós. E para isso você tem que estar mais centrado ou centrada. Busque no teu interior o que é que dá entusiasmo, o que reacende essa chama aí na tua vida. Busca, se centre, vá ouvir a tua voz interior. Você já fez isso? Às vezes, né, eu vejo que as pessoas colocam mantra, ficam lá sentadas com o incenso aceso, chega no final e fala assim, tá, e aonde você chegou? O que é que você conseguiu efetivamente com isso? Ah, eu relaxei. Falei, para relaxar você pode deitar na tua cama e descansar. Né? Se não há um propósito bem estabelecido na meditação, então veja de que forma você consegue se centrar. É fazendo uma lista de coisas, de metas, do que você quer fazer, é fazendo uma lista do que eu tenho que eliminar na minha vida e o que eu devo buscar na minha vida. O fato é que você vai ter que se centrar, tá? Para fazer isso. E para com esse monte de sentimento inferior, negativo, de preguiça, medo, desânimo e insegurança, vá reacender sua chama, encontre entusiasmo na sua vida e vá ter uma atitude. Vai para a ação. Também não adianta ficar só sentado esperando as coisas acontecerem. Existe um momento de se centrar e de se sentar para daí você, depois disso, partir para a ação, ter uma atitude de verdade, entendendo que nada é para sempre.
Para isso, liberte a sua natureza selvagem, o teu lado instintivo. Chega de ser tão bobo, ai, tão manso, ai, tá tudo bem, ai, é difícil, é ruim, mas tá bom. Para com isso. O maior prejudicado é você, sempre, né? E vocês estão vendo como que com uma tiragem tão rapidinha, objetiva, simples, né, nós temos um nível de profundidade que é estupendo, é incrível, é maravilhoso, magnífico. Então, não ignore isso aqui, porque eu repito, quem coloca essas orientações, essas mensagens espirituais aqui para vocês, é a própria espiritualidade. Então use tudo isso a seu favor para você se beneficiar, para você tirar vantagem mesmo, né, no sentido positivo da expressão, né, utilizando isso tudo que a espiritualidade generosamente coloca aqui para vocês. Próximo signo, signo de Virgem, com o equivalente de sino no horóscopo cigano. Olha lá que lindo o que nós temos aqui na mesa. Primeira mensagem fala: eleve a frequência de seus pensamentos e encontre sua missão pessoal. Não confundam o nosso trabalho, o nosso emprego com missão pessoal. Às vezes eles são a mesma coisa, sim, às vezes não. Então, qual é a sua missão pessoal? Qual é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? Então, se não parou para pensar, precisa pensar, é muito importante. Para isso, você tem que elevar a frequência dos seus pensamentos, para encontrar a sua missão pessoal. Não significa que você precisa deixar de trabalhar, nem deve, né, para fazer isso. Leve as coisas em paralelo. Eu sempre falo para as pessoas, né, dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É só a gente se programar, se organizar e correr atrás. É neste momento que vocês estão hoje. No momento de elevar a frequência dos pensamentos e encontrar a missão pessoal. Qual é o teu propósito de vida, tá? Para isso, você precisa começar cuidando das suas necessidades. Como assim cuidar das necessidades? Como eu acabei de dizer. Trabalhe, tenha ali tua fonte de renda, teu trabalho, mas pare e pense assim, quais são as minhas necessidades pessoais? O que eu quero fazer como missão de vida? Qual é a tua missão de vida? Que você precisa. Isso é uma necessidade. É óbvio que uma carta tão profunda e linda dessa não está falando das necessidades básicas. Comer, dormir, beber água, pelo amor de Deus. Então, assim, busque quais são as suas necessidades que vão preencher o teu propósito de vida e tua missão pessoal. Para isso, você deve equilibrar a espiritualidade e a realidade. É exatamente o que a gente está falando, né? Equilibre isso. Viva a tua realidade, lógico, mas também busque de forma profunda e frequente a tua espiritualidade. É fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sempre falo, as cartas são complementares. Em mais de 10 anos que eu trabalho como mentor espiritual, nunca aconteceu de uma carta entrar em contradição com outra. Isso não existe, né? Na espiritualidade não há erro, todo mundo sabe disso. E como, né, só antes de chegar na última carta, e como numa tiragem que aparentemente é tão simples, tem tanta profundidade. É o que eu falo, não é porque é mais rápido, mais simples, que é menos profundo. Isso, né, é um equívoco pensar dessa forma. Mas vamos lá. Para você fazer tudo isso, você deve controlar e prestar atenção nos teus momentos de raiva. Será que ultimamente você não anda com muita raiva? Raiva, rancor, ressentimento, ódio, mágoa das pessoas, da vida, das circunstâncias, dos fatos, dos acontecimentos? Então, a espiritualidade mostra que sim. Embora aqui esteja escrito apenas raiva, isso é muito mais abrangente. Então veja, né, de que forma você se livra disso? Descontentamento, tristeza, raiva, rancor, depressão, ressentimento, mágoa. Se livra de tudo isso. Isso só vai te levar cada vez mais para um lugar ruim e cada vez pior.
disso tudo que eu falei, desses sentimentos, não vai brotar absolutamente nada de bom, tá? Você já sabe disso, não precisaria nem eu ficar falando aqui. Então, elimine isso da sua vida, por favor. Comece a trabalhar esses teus sentimentos de modo a eliminá-los, afastá-los ou reduzi-los. Equilibre a tua realidade e a tua espiritualidade. Cuide das suas necessidades no que diz respeito a cumprir, encontrar e desenvolver sua missão pessoal e seu propósito de vida. Se for necessário, assista novamente, porque como eu disse, parece rápido e simples, mas tem um nível de profundidade aqui imenso. Vai ser bom para vocês, né? Para o benefício de vocês mesmos. Assistam de novo. Próximo signo, signo de Libra, com o equivalente de moeda no horóscopo cigano. Vamos lá então, já começando pela primeira carta, que fala: empenhe-se por algo duradouro e concreto. Já é tempo de assumir responsabilidades. Essa carta não está falando que vocês não assumem responsabilidades. Às vezes, né, as pessoas falam: nossa, mas eu sou responsável, né? Eu já assumo muitas responsabilidades. Então a carta fala assim: você assume quais responsabilidades que são para o teu prazer, para o teu benefício próprio. Porque é lógico que a gente faz tudo que precisa: pagar conta, cuidar da família, cuidar de um, de outro, não deixar a peteca cair. Ok, mas todo mundo tem que fazer isso. E o que acontece é que muitas vezes, que é o que está acontecendo com você, muitas vezes tudo está em primeiro lugar, menos você mesmo ou você mesma. Não adianta você colocar todo mundo em primeiro lugar e você sempre se colocar em segundo, terceiro, em último lugar. Isso está errado, é desequilibrado. Também não estou falando que é para deixar de ajudar as pessoas e ser egoísta, óbvio que não. O que eu estou falando é que primeiro a gente tem que se cuidar, se pôr em primeiro lugar, para daí ter condições de realmente ajudar os outros, tá? Para não haver desequilíbrio. Então assuma essas responsabilidades com si mesmo, né? Ou si mesma. E se empenhe para que você consiga trazer para a tua vida coisas duradouras e concretas. Então, corre atrás, vai, se mexe, sabe? Sai da zona de conforto, para de medo, de vitimismo, de reclamação, para de deixar coisa pendurada. Se você tem alguma coisa para resolver, vai até o final, não para no meio do caminho. Não fique duvidando: ai, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir isso e aquilo? Não, sabe? Vai com fé, com foco, e não deixe que ninguém te desvie do caminho, né? Inclusive você mesmo. Às vezes, né, a gente acaba se sabotando. Não faça isso, tá? Enquanto você se empenha por coisas, né, duradouras e concretas e assume essas responsabilidades com a tua felicidade, com o teu prazer, com a tua realização, enquanto você faz isso, também procure se cercar de energia protetora, né? Cada um tem uma forma de buscar essas energias protetoras. Qual é a tua? E não adianta falar: eu vou uma vez por semana na igreja, no terreiro, no templo espírita. Não adianta. Pensar dessa forma é uma limitação. É claro, é preferível ir uma vez por semana do que não ir nunca. Mas ir uma vez por semana está muito longe de ser o ideal. Então, como você se cerca de energia protetora? Aqui no canal tem um vídeo, né, da oração dos milagres. Ela traz muita energia protetora, cura, abertura de caminhos. Procura aqui no canal e vá assistir. É um dos caminhos. Existem vários, né? Aí cada um tem que encontrar o seu. É hora de liberar a negatividade. Justamente o que eu acabei de falar.
Pare de ficar com preguiça, com medo, com receio, duvidar do teu potencial, da tua capacidade. Assuma responsabilidades para o teu próprio bem-estar, para o teu prazer, para as tuas conquistas, tuas vitórias e os teus êxitos. Para isso você tem que liberar a negatividade. Como eu falei, insegurança, medo, não vou conseguir, não é para mim, não sou bom ou boa o suficiente. Para com isso. Você percebe? Como eu também já falei, você acaba sendo o teu pior inimigo, o teu carrasco. E devia ser o contrário, você tem que ser seu fã número 1, você tem que se amar e falar, não, olha, eu vou me empenhar para trazer coisas, conquistar coisas duradouras e concretas na minha vida. Chega de medo, chega de ouvir os outros, ninguém vai me desviar do caminho, ninguém vai me distrair e eu vou levar até o final. Não vou começar e parar na metade também. Para isso, existem pessoas que vão além da família de sangue que podem te ajudar, né? Te orientar. Eu estou aqui te orientando, te ajudando, dando um direcionamento com a graça e a misericórdia e a generosidade de Deus e da espiritualidade, que são eles quem colocam as cartas aqui na mesa. Busque quem consegue te ajudar, né? Além da tua família de sangue, ou seja, tem a tua família de sangue, mas também tem os amigos. Eu sempre brinco, né? Os amigos de fé, os irmãos camarada, que a vida vai colocando no nosso caminho. Então veja, o que você precisa fazer? Se for necessário, assista de novo a esse trecho que fala sobre o teu signo. E é impressionante como uma tiragem aparentemente simples e rápida, aparentemente, é tão profunda, fala tantas coisas que mexem lá no interior da gente. E às vezes tiram a gente da zona de conforto porque é necessário. Às vezes ficar na zona de conforto é um erro, né? E faz com que a vida da gente estacione, ao invés de continuar movimentando, crescendo e se elevando. Então faça isso, tá? Se empenhe mais por algo duradouro e concreto na tua vida. Assuma as responsabilidades sem medo, tá? Sem insegurança. Cerque-se de energia protetora, inclusive espiritual. Libere toda a negatividade, dor, ódio, mágoa, rancor, ressentimento, insegurança, todos os sentimentos negativos, as atitudes, as posturas e os comportamentos negativos, se livra de tudo isso, inclusive vícios, hábitos ruins, tá? E busque ajuda em pessoas que vão além da tua família de sangue, porque certamente elas vão te auxiliar em alguma etapa desse processo. É muita generosidade mesmo, né? Dos guias espirituais de Deus trazer essas mensagens tão profundas e de forma tão objetiva aqui na mesa para vocês. Próximo signo, signo de Escorpião, que tem o equivalente de adaga no horóscopo cigano. Vamos lá. Olha que coisa mais linda. Primeira mensagem fala: dê movimento à sua vida. Afaste-se da melancolia que gera depressão. Então, se você está num momento em que tua vida não está se movimentando da forma como você precisa ou com a rapidez que você gostaria, dê você movimento à tua vida. E afaste todo sentimento de tristeza, de cansaço, de insatisfação, né? Porque tudo isso pode te deixar cada vez mais triste, mais cansado, às vezes praguejando, reclamando, se vitimizando. E isso leva sempre a um processo cada vez mais negativo. Então, dê você movimento à sua vida. Como? Primeira carta fala: defina suas maiores metas. Você já pôs no papel quais são as tuas metas? Já pus, joia. Você já definiu na prática como você vai atingir, alcançar essas metas? Já, ótimo. Você partiu para a ação? Então, siga esse passo a passo. Defina suas maiores metas, defina como você vai alcançá-las e vá para a ação, tá?
Tenha fé nos teus sonhos. Então, né, eu sempre falo, as cartas são complementares. A espiritualidade é muito linda e generosa. E uma tiragem que aparentemente é objetiva, mais simples e mais rápida, não tem nada de simples, né? De superficial, muito pelo contrário. Existe um nível de profundidade aqui que é maravilhoso, é incrível. Então preste atenção para você se beneficiar. Tenha fé nos teus sonhos, não tenha medo, não fique com insegurança, será que vai dar certo? Estou com receio, né, e coisa e tal. Para com isso, para. Dê movimento à tua vida. Então, se mexe, sem medo, sem insegurança, sem ficar procrastinando, sem desculpa esfarrapada, sabe? Vai, pode ir. A espiritualidade diz, pode ir. Afaste-se da melancolia, que gera depressão, defina suas metas, defina como atingir essas metas e vai. Sai, levanta aí da cadeira e corre atrás. Tenha fé nos teus sonhos, porque coisas lindas vão chegar até você. Lógico, depende de todo esse movimento que a tiragem mostra, mas pode ir, porque realmente as coisas vão ser incríveis. Não se esqueça de estar sempre em oração. Faça a tua parte, defina as tuas metas, corra atrás, né? Mas também lembre-se de orar, rezar, meditar e se conectar com Deus e com a espiritualidade de maneira frequente e profunda. Coisa mais linda isso aqui, né? Vai lá, dê movimento, se afaste da melancolia, né? Movimenta a sua vida, defina suas metas, como você vai alcançá-las e corra atrás, saia da zona de conforto, mexa-se. Tenha fé nos teus sonhos e esteja sempre em oração, que Deus e a espiritualidade não vão te desamparar de jeito nenhum. Como eu disse, é incrível a generosidade de Deus e dos guias espirituais quando eles colocam essas cartas aqui para nós, né? Eu sempre falo, tiragens mais rápidas mesmo, mas nem por isso menos profundas. Próximo signo. Signo de Sagitário, com o equivalente de Machado no horóscopo cigano. Vamos lá. Começando por essa primeira carta linda, que fala o seguinte: elimine o acúmulo de energias negativas no campo áurico. A prática de meditação pode ajudar. Então, se nós olharmos as outras cartas complementares, já logo nesse alinhamento eu tenho: renda-se ao poder divino. Então, para você eliminar esse acúmulo de energia negativa em volta da tua aura, né, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, além de você meditar, você também pode e deve render-se ao poder divino. Deus e teus guias espirituais estão aí para te ajudar. Basta você pedir, sinalizar. Então eu sempre falo, né, que essas tiragens elas são aparentemente simples porque são mais rápidas, mas elas são extremamente profundas. Olha isso aqui que lindo. Se você sabe que você tem esse acúmulo de energia negativa em volta de você, pode ser por interferência das pessoas, de quem está ao teu redor, do ambiente onde você está vivendo ou trabalhando nesse momento. Então assim, busque limpar, eliminar esse acúmulo de energia negativa para que você esteja mais alinhado, com mais harmonia, para que as coisas na tua vida também caminhem direito. Né? Porque essas interferências externas também podem estar atrapalhando e contribuindo para esse acúmulo de energia negativa em volta de você. Ah, mas como que eu faço? Como que eu me livro? Qual é o caminho? O primeiro é a prática da meditação. Hoje em dia existem muitas meditações guiadas, né, no YouTube. Tem muita coisa boa. É só dar uma peneirada, uma garimpada e encontrar aquilo que te auxilie de verdade. Além disso, renda-se ao poder de Deus. Quando sai essa carta, eu sempre ensino às pessoas uma coisa importantíssima e que eu nunca vejo nenhum mentor espiritual falar, só eu mesmo, que é o seguinte:
que significa render-se ao poder divino? Primeiro, significa entregar a tua vida nas mãos de Deus e confiar, sem ficar naquela barganha, naquela troca, né? Não fica negociando com Deus, isso é ofensivo. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, dos teus guias espirituais, né? Isso é render-se ao poder divino. E também, agora que vem a chave, fale para Deus e para os teus guias que você autoriza que eles mexam no seu livre-arbítrio. Porque nem Deus mexe no nosso livre-arbítrio. Prova disso é que olha quanta maldade tem no mundo. Gente matando, roubando, assaltando. E muita gente fala assim, nossa, mas por que tem tanta coisa ruim no mundo? Justamente porque Deus não mexe no nosso livre-arbítrio. Claro que depois a gente colhe as consequências, né? Mas Deus deixa e fala, não, vocês têm livre poder de decisão, de escolha. Vocês podem sim fazer o que vocês querem. A gente vê isso todo dia, né? Quando você diz para Deus e para os teus guias que você autoriza que eles mexam no teu livre-arbítrio para trazer, né, para levar até a vida de vocês bênçãos, glórias, vitórias, conquistas, êxitos, etc, etc, aí dando essa autorização, eles de fato conseguem fazer os arranjos necessários e levar até a vida de cada um tudo aquilo que de fato vocês precisam. Então isso é de verdade o render-se ao poder divino. E eu ensino isso para as pessoas porque a minha missão é essa, né? Tenha compaixão. Tenha compaixão de si mesmo, dos outros. Cuidado para não ser uma compaixão... Olha o desenho que lindo. Não é uma compaixão mole, lenta, lânguida. É uma compaixão com firmeza. Fala, olha, não, como é que eu me ajudo? Como é que eu ajudo os outros? Como é que eu saio dessa energia negativa? Compaixão também está muito relacionada a definir limites. Até onde os outros podem ir. Até onde você permite que os outros cheguem com você. Isso também pode estar auxiliando nesse processo de acúmulo de energia negativa. Tá? E liberte-se do passado. Deixa as coisas do passado, as pessoas do passado, no passado, para trás. Tá? Para de ficar carregando essa mochila pesada nas tuas costas. Larga lá no chão e fala, chega, deu para mim. Eu vou me libertar do passado e vou descansar. Descansar também vai ajudar a eliminar esse acúmulo de energia negativa no teu campo áurico. Então, como eu disse, né, uma tiragem aparentemente tão simples, só aparentemente, porque ela é tão profunda que você deve prestar atenção e eliminar o acúmulo de energia negativa no teu campo áurico, meditando, rendendo-se ao poder divino, como eu já expliquei, tendo compaixão, como eu já expliquei o que significa ter essa compaixão, se libertando do teu passado e descansando. Ou seja, aqui tem o passo a passo para você conseguir fazer isso. Agora depende de você, tá bom? Faça a sua parte, se for necessário, veja novamente esse trecho que fala sobre o teu signo e não ignore estas orientações, estas mensagens espirituais, porque é Deus e os teus guias espirituais que colocam isso aqui na mesa. De alguma forma você precisa prestar atenção e praticar tudo isso que está aqui. A generosidade de Deus e da espiritualidade, colocando essas mensagens rápidas, mas muito profundas, é lindo, né? Tudo lindo. Na espiritualidade tudo é incrível, é magnífico mesmo. Vamos lá. Próximo signo, signo de Capricórnio, com o equivalente de ferradura no horóscopo cigano. Vamos lá. Vamos lá, capricornianos. Primeira mensagem fala, acredite em você e expresse suas ideias e seus pensamentos. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu sei que os capricornianos são muito valentes, né? Normalmente destemidos e têm um poder de realização imenso. Mas eu também sei que frequentemente os capricornianos têm esse ponto fraco. Então,
Para com isso, né? Acredita em você e vai, expresse tuas ideias, expresse os teus pensamentos sem medo, sem ter vergonha, timidez, insegurança, medo mesmo. Para com isso. E para também de deixar para depois o que você pode fazer agora. E também para de deixar para depois o que você precisa fazer agora. No fundo, vocês já sabem o que vocês precisam fazer agora. Capricorniano não perde tempo, mas às vezes pode dar sim uma bobeada. É o ponto fraco aí do signo de vocês. Para isso, atuem como guerreiro, ou seja, a mensagem fala, seja destemido ou destemida e mantenha-se firme. Como eu acabei de dizer, o que é se manter firme? Não ter medo, não ter insegurança. Ah, mas não sei se vai dar, será que eu consigo? Tenho vergonha, prefiro me recolher. Não, a tua espiritualidade não põe isso na mesa. E confie, porque quem coloca essas cartas aqui é Deus e os guias espirituais. E aí fala, reserve um tempo para respirar. Então, se você está ainda assim, né, um turbilhão de coisas, coisa que joga para cá, para lá, etc e tal, faz o seguinte. Primeira coisa, respira. Põe tua cabeça no lugar, tuas ideias em ordem, tá? Comece a acreditar em você, expressar tuas ideias e teus pensamentos da maneira como você puder, como você conseguir. Usa todas as ferramentas que você tem ao teu redor. O que é que está disponível? Começa por aí, tá? E não tenha medo. E seja firme, mantenha-se firme. Não dê espaço, não dê vazão para todos esses sentimentos de insegurança, de dúvida. Para com isso, tá? Veja quais são os teus valores, porque também não adianta fazer tudo a qualquer preço, a qualquer custo. E eu falo isso porque eu vejo hoje em dia muitas vezes as pessoas, não estou falando dos capricornianos, mas de modo geral, eu vejo as pessoas queimarem os próprios valores, os próprios princípios, só para conseguir fama. No YouTube está cheio disso, né? Que eu vejo de gente que diz que mexe com espiritualidade e transforma esse trabalho aqui numa coisa circense. Nossa, é o que mais tem, né? Vocês me perdoem a franqueza, mas eu preciso falar. Então, não façam isso, né? Eu sou muito firme quanto a isso. Eu não queimo os meus valores, eu não traio os meus princípios em busca de fama, riqueza, glória. Não, isso não. Mas sigam esse caminho aqui. É impressionante, né? Estou falando isso sempre, como com uma tiragem mais objetiva e aparentemente simples, nós temos um nível de profundidade impressionante. Então é bem isso mesmo, tá? Repetindo aqui para que você entenda e absorva, porque é importantíssimo. Acredite em você, não tenha medo, tá? Não fique em dúvida. Expresse suas ideias e seus pensamentos com tudo que você tiver ao teu redor e não deixe para depois o que você pode fazer agora. Seja destemido e mantenha-se firme. No meio disso tudo, reserva um tempo para respirar, porque nem tudo é trabalho, responsabilidade e correr atrás das coisas enlouquecidamente. E não traia os teus valores nem os teus princípios. Se você fizer tudo isso, você vai chegar muito longe. Pode confiar que quem coloca isso aqui na mesa é Deus e a espiritualidade. Eu sempre agradeço, né, pela generosidade dos nossos guias, de Deus que está acima de todas as coisas, trazendo sempre essas mensagens lindíssimas. Próximo signo, signo de Aquário, com o equivalente de taça no horóscopo cigano. Começando pela primeira carta, que é lindíssima, que fala o seguinte: mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Aprenda a enxergar o lado bom que está sempre presente em toda e qualquer experiência. Logo aqui, nesse alinhamento, nós temos, é hora de liberar a negatividade. E aí vocês vão falar assim, mas como? Né? Falar assim é tão fácil. Essa carta já dá a resposta. Transforme-se e revele seus dons. Vá trabalhar com seus dons. Se você ainda não sabe quais são os seus dons, vá descobrir, vá pesquisar. Adquira novas habilidades,
dê vazão a tudo aquilo que você sabe que é um dom. Então, pare de se colocar como vítima. Pare de reclamar, não se sabote, não se coloque para baixo, não tenha medos, não tenha dúvidas, não tenha inseguranças. Então mantenha o teu bom humor e para de se colocar como vítima. E vai enxergando o lado bom de todas as coisas, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, tudo, tudo, tudo. Nem tudo é só luz, nem tudo é só sombra, tá, gente? Então, comece a dar valor para o lado luz, né? Para o lado bom das tuas experiências. Quando a tua mente estiver vibrando no negativo, né? Nós temos duas mentes, a superior e a inferior. A mente inferior vibra isso, medo, insegurança, dúvida. Quando você estiver assim, eu, sempre faço isso. Eu coloco uma música que eu gosto, bem animada. A música imediatamente, instantaneamente, me leva para uma época gostosa, para um sentimento bacana. E isso faz com que eu consiga colocar isso em prática de uma maneira rápida, simples e objetiva. Então faça tudo isso aqui, libere a negatividade. Já falei. Rancor, ódio, mágoa, ressentimento, dúvida, insegurança, tudo isso é negativo. Pega tudo que você tem de negativo em termos de sentimentos, comportamentos, atitudes e posturas e jogue fora. Elimine tudo isso da tua vida, tá? Como? Usando os teus dons. Transforme-se e revele seus dons. Pare de achar que os teus dons são perda de tempo. Eu não tenho dom. Não, eu tenho dom, mas eu não sei como desenvolver. Corre atrás, busca. É assim para todo mundo, né? Ninguém vem com uma cartilha, com um manual de instrução que a gente só lê e descobre tudo ali sentado na cadeira. Isso não existe para ninguém. Então faça isso, porque a partir do momento que você começar a revelar seus dons, você vai se transformar, abandonar esse estado de vítima e liberar a negatividade. Tenha compaixão pelos outros e por si mesmo. Não aquela compaixão boba, lânguida, mole. Olha o desenho da carta. É uma compaixão de maneira firme, tá? Tenha firmeza para você falar, não, chega. Eu não sou mais vítima, eu vou sair da zona de conforto, eu vou correr atrás, eu vou me mexer, que eu vou conseguir me transformar revelando meus dons, eu vou liberar toda a negatividade que existe na minha vida, nos meus sentimentos, e vou conseguir ter mais compaixão por mim e melhorar a minha vida e pelos outros e melhorar o ambiente, né? Tudo e todos que estão ao meu redor. Preste atenção, eu sempre falo, quando eu faço essas tiragens mais rápidas, né? Falo, elas são aparentemente simples, rápidas mesmo. Mas, embora seja uma coisa mais objetiva, tem muita profundidade. Até porque quem coloca as cartas na mesa, eu sempre falo, é Deus e a espiritualidade. Então confie, siga estas orientações para que você se beneficie. Tire vantagem, né, do jeito positivo, no sentido positivo da expressão. Eu agradeço sempre muito a generosidade de Deus e dos guias espirituais por colocarem isso aqui na mesa para todos vocês, para todos nós. Próximo signo, signo de Peixes, que tem o equivalente de capela no horóscopo cigano. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos e amados piscianos de Peixes. A primeira mensagem linda fala: eleve seus pensamentos, combata o excesso de vaidade e você encontrará o equilíbrio espiritual que procura. É muito normal, né? Todo mundo tem algum tipo de vaidade. E a gente ter uma vaidade ou outra, ok, né? Se for uma coisa equilibrada, que a gente consiga controlar, tudo bem. A carta fala para você elevar os seus pensamentos e combater o excesso de vaidade, porque é assim que você vai conseguir encontrar o equilíbrio espiritual que você está procurando. Então veja, quais são as suas vaidades? Você sabe responder imediatamente? Normalmente as pessoas não sabem. E você sabe quais vaidades você está tendo com excesso? É mais profundo ainda. Veja, analise isso, porque se essa mensagem chegou até você, existe um propósito.
Quem põe as cartas na mesa é a própria manifestação de Deus e dos guias espirituais. Então, se isso está aqui e se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa refletir e tomar uma atitude a esse respeito, tá? Como você faz para elevar os seus pensamentos e combater esse excesso de vaidade para conseguir encontrar o equilíbrio espiritual que você procura? Seja como o guerreiro. O guerreiro não tem medo de se enveredar por novos caminhos. Busque novos caminhos, sai do tradicional, do que é conhecido, sai da zona de conforto e busque coisas novas. Então seja destemido e mantenha-se firme. Não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, não precisa ter dúvida. Vai, pode ir. A espiritualidade está falando para você, busque novos caminhos, especialmente no que tange o equilíbrio espiritual. Tá? Mas isso é para todas as áreas da sua vida. Quais são os novos caminhos, quais são os processos de renovação que você está precisando trazer para a tua vida? Em quais áreas? Em quais posturas, atitudes e comportamentos, pensamentos, convicções? O que você precisa mudar de maneira efetiva na tua vida? Você tem essa resposta para me dar agora já? Eu sou assim, estou sendo radical e imediatista, porque, embora seja uma tiragem relativamente simples e objetiva, tem um nível de profundidade imenso aqui na mesa. Então, pense sobre tudo isso, reflita. Existe um caminho de prosperidade à frente. Quando eu falo prosperidade, infelizmente as pessoas costumam pensar apenas em dinheiro. Eu falo prosperidade é tudo. É comida, você não passa fome, você não passa sede, você não passa frio, você não passa calor, você tem cobertor para se cobrir, você tem um lugar para se proteger da chuva, você tem saúde, você tem amor, carinho, atenção. Tudo isso é prosperidade, é fartura na tua vida. Então existe um caminho muito próspero à frente. Para chegar até esse caminho de prosperidade, eleve teus pensamentos, combata o excesso de vaidade, busque, encontre equilíbrio espiritual, não tenha medo, não tenha dúvida, pode ir, seja firme, porque vai haver prosperidade lá na frente. E nisso, você tem que pensar assim, poxa vida, todos nós temos arrependimentos, né? Todo mundo tem. Não deixe que esses arrependimentos te consumam, te paralisem. Não deixe que eles deixem tua vida, não permita que os teus arrependimentos estagnem, deixe tua vida estagnada. Me desculpa a dificuldade para me expressar, mas essa carta aqui, ela é tão forte, tão profunda, o desenho dela, né, já é extremamente marcante, que toda vez que ela sai, eu mesmo me emociono, de verdade. Me emociono porque, às vezes, as pessoas se prendem tanto a certos arrependimentos. Eu falo, gente, para com isso. Errar, todo mundo erra, todo mundo é humano. E ser humano prevê erro. A gente vai errar, a gente vai se equivocar. Claro que para isso a espiritualidade, nesse tipo de trabalho que eu desenvolvo aqui com vocês, ajuda muito. Como eu disse, orientações, direcionamentos espirituais. Mas, infelizmente, ainda assim a gente comete erro. É normal. A gente não pode fazer disso uma desculpa, né? Para sempre errar e falar, eu sou humano, eu erro. Ou não, errar e depois falar, desculpa. Porque também depois que inventaram a palavra desculpa, nossa, errar é a coisa mais fácil do mundo. Mas não deixe que os teus arrependimentos te consumam. Não permita que eles estacionem a tua vida. Se livre dos teus arrependimentos. Fez, está feito, acabou. Tira a lição que tem que tirar e deu. Não fez, não se arrependa. Por algum motivo você não fez aquilo naquela época, naquele momento. E tá tudo certo também. Olhe daqui para frente e acabou. Pare de se consumir por teus arrependimentos. Isso não vai te levar a nenhum lugar bom, tá? Então vamos lá, eleve os teus pensamentos aí, combata o excesso de vaidade, veja quais são as tuas vaidades, quais vaidades estão em excesso, para você encontrar equilíbrio espiritual. Atue como guerreiro, seja destemido e mantenha-se firme. Não precisa ter medo, nem dúvida, nem insegurança. Busque novos caminhos, tenha ousadia e pode ir, porque tem prosperidade à frente. E veja qual é a tua relação com os teus arrependimentos, como eu acabei de explicar, tá bom? Olha, é o que eu falo, né? Uma tiragem aparentemente simples, mas tão profunda. Eu agradeço muito a Deus e aos guias espirituais. E agradeço também a vocês por estarem aqui comigo. Espero que vocês todos tenham gostado. Agradeço muito para quem chegou até aqui, para quem assistiu, né, o trechinho específico aí de cada signo. Recebam o meu carinho, recebam o meu abraço afetuoso, sincero, genuíno, com todo o amor que eu puder enviar para cada um de vocês que me acompanha, que me ajuda, que está aqui no YouTube comigo. Um beijo, um abraço bem especiais e bem carinhosos.
para todos vocês e lembrem-se, se inscrevam no canal para que eu possa ter o nome de vocês aqui na lista dos inscritos, que é de onde eu pego os nomes para colocar na minha lista de orações diárias. Mais uma vez, um beijo e um abraço bem carinhosos e cheios de luz. Namastê!